Fala aí pessoal, beleza? Você está no canal Facilidades e hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo para vocês a respeito de como ser um programador acima da média. Bom, todo mundo hoje em dia já sabe escrever código. Se você joga qualquer problema no Google, no ChatGPT ou no tutorial, ele vai te entregar um código cuspido, mas funcionando. E aí que eu te pergunto, por que alguns programadores crescem rápido e outros ficam patinando, não saem do lugar? E eu te digo hoje, o problema não é a linguagem, nem o framework, e muito menos o talento, mas sim a forma de pensar. E hoje eu vou te mostrar o que realmente faz um programador ser acima da média. Coisas que são muito importantes, só que quase ninguém dá a devida atenção. E vamos começar pelo que muita gente foge, o Big O Notation. E o que eu tenho que esclarecer para vocês é que o Big O não é para decorar a fórmula, muito menos para você virar matemático, beleza? Muito pelo contrário, ele é muito mais prático do que parece. Ele é para você entender o quanto que seu código custa. Porque escrever um código que funciona é fácil, qualquer IA faz. Agora você escrever um código que é escalável é muito mais difícil. E é isso que as empresas grandes querem de você. Sabe por quê? Porque aquele loop dentro do loop, ele pode até parecer inofensivo. Só que isso com 10 itens. Agora se você pegar uma base de dados que tem 100 usuários, 1000 usuários, 1 milhão de usuários, aí o negócio fica louco. Então o programador acima da média ele vai olhar para o código e vai ter que pensar, isso aqui pode escalar sem dar problema, sem causar lentidão, continuando com a performance perfeita? Bom, perfeita não, né? Mas enfim, vocês entenderam. E vocês têm que entender também que isso não é uma obsessão pela performance. É a consciência de que se a quantidade de usuários crescer, se a quantidade de dados dentro da empresa crescer, ou dentro do aplicativo, enfim, do que for crescer, aquilo tem que continuar funcionando minimamente rápido, minimamente bem. A não ser que o objetivo daquele aplicativo não seja esse, mas geralmente é sim. Então você precisa estudar a respeito dessa escalabilidade perfeita, do que cresce ok, que é geralmente onde você quer chegar, assim, pelo menos para você entregar algo rápido, só que sem dar problema por um bom tempo. Isso daqui você tem que tomar muito cuidado, porque existem sim soluções que não existem, maneiras de você fazer algo melhor do que o n quadrado, ou até um n cúbico, enfim. Mas você precisa tomar muito cuidado para que isso não vire um pesadelo, beleza? Isso vai puxar justamente para o segundo ponto, que são as estruturas de dados. Porque geralmente a gente aprende um array, a gente aprende a respeito do array, e continua usando ele para sempre, e nunca mais aprende mais nada a respeito de outras estruturas de dados. Só que a gente sabe que um desenvolvedor acima da média, ele vai conseguir entender e escolher a estrutura certa, e isso vai mudar totalmente o caminho da carreira dele. Então, por exemplo, o array, o map, o set, o linked list, por exemplo, cada um vai ter o seu custo, cada um vai ter a sua particularidade. Então, é ótimo que você olhe para o código, para o problema, e pense, qual estrutura faz isso do jeito menos burro possível? E aí que vai entrar o uso real das estruturas de dados. Até porque o framework você pode trocar quando você quiser. Agora as estruturas de dados vai ser a carreira inteira as mesmas. Agora um ponto que pouca gente fala, só que é muito importante, principalmente no mercado real. Ler código é mais importante do que escrever código, beleza? Sabe por quê? Porque ninguém trabalha só escrevendo código do zero, só escrevendo aplicativos do zero. Você vai pegar um código velho, você vai pegar um código legado, você vai pegar um código feio, um código mal escrito. Principalmente aqueles códigos que você olha e você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca faria assim. E se você não souber ler o código, você que vai sofrer. Então o programador acima da média, ele vai conseguir entrar num projeto e mesmo achando feio, ele vai entender o que está acontecendo. Ele vai conseguir debugar, vai conseguir melhorar sem quebrar tudo. E no mundo real, você passa muito mais tempo lendo o código do que fazendo as coisas do zero. E se você só souber criar e não saber entender, você vai acabar virando um peso para sua equipe. E aqui entra talvez a maior virada de chave, que é pensar em trade-offs. Porque o programador iniciante ele sempre vai entrar pensando em tentar conseguir a melhor solução possível, a melhor linguagem, o melhor framework, a arquitetura perfeita. Só que isso não existe. Existem casos e casos, existem contextos. Então, para você ser um dev acima da média, você tem que saber que toda escolha vai ter um custo diferente. Você vai ganhar de um lado e vai acabar perdendo de outro. Mais performance pode significar menos legibilidade. E mais rapidez pode significar mais dívida técnica. E mais simplicidade pode gerar menos flexibilidade no futuro. Enfim, você não vai conseguir sempre escolher o certo. Só que você sempre pode tentar escolher o menos pior no contexto atual. E por último, algo que muda totalmente a qualidade do seu código, que é pensar como computador e não como humano. Porque o computador ele não vai entender a intenção, ele não vai assumir nada, ele só vai fazer o que você mandou. Se você
não fizer a validação de algo, o culpado é você e o computador vai fazer aquilo errado. E o culpado não é ele, óbvio. Então você vai precisar ficar pensando, tá, e se o dado vier nulo, e se o dado vier vazio, se ele vier errado, se ele não vier na formatação certa. E aí acabam nascendo os bugs mais difíceis de ser corrigidos. No fim das contas, ser programador não é saber mais, é conseguir pensar melhor, é conseguir achar o melhor caminho possível. E entenda, eu não estou falando achar a melhor solução, estou falando em achar o melhor caminho. Porque no caminho você vai ter muitas escolhas diferentes a ser feitas, e o mercado é cheio disso. No mercado a confiabilidade vale muito mais do que o hype. E bom, se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual dessas coisas você mais negligenciava? Valeu, falou e tchau!